comigo. Você sabe o que são as oleaginosas? Elas possuem propriedades antioxidantes, hidratantes, muitas vitaminas e fibras que podem ser a peça-chave em uma dieta. Além disso, são extremamente palatáveis. Substituir os lanches intermediários por um mix de castanhas pode fazer toda a diferença na perda de peso, sabia? Mas vale lembrar que o consumo deve ser moderado, pois elas apresentam alto valor calórico. Sobre esse tipo de alimento, eu converso agora com a nutróloga, a doutora Natália Danelli. Seja muito bem-vinda, Ná! Tudo bem? Tudo ótimo! Gente, muito prazer, tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, hoje para falar de um alimento que eu gosto bastante. Aliás, eu acho que eu gosto de todos, né? Todos. Mas consumir pouco, né? É. Esse é o problema, é tão Exatamente. gostoso. Porque ele é bom, né? É tão bom. É uma delícia. Eu gosto também. Quando a gente fala dessa família das oleaginosas, a gente está falando do que exatamente? Bom, então são alimentos que são as castanhas, né, mais popularmente conhecidas, que têm um alto poder lipídico na sua composição, tá? E aí a gente tem várias opções aqui hoje, então eu trouxe castanha de caju, castanha do Pará, as amêndoas, né, as nozes e o amendoim, que na verdade não faz parte desse grupo, mas que eu quis trazer justamente porque gera uma grande confusão. E todo tá? mundo deve perguntar isso pra você, né? Com certeza, todo mundo pergunta. Na verdade, o achei que amendoim, ele não faz parte do grupo das oleaginosas. Na verdade, ele se enquadra mais numa leguminosa, que seria o grupo do feijão, da lentilha, do grão de bico. Mas ele tem uma característica nutricional muito similar, né? Porque ele tem uma quantidade de lipídio, né? De gordura na sua composição grande. Então, as pessoas acabam confundindo, por isso que eu trouxe. Ah, legal. Mas aí a gente não poderia colocar nesse mix, por exemplo? Não. Na verdade, assim, tudo a gente pode consumir, desde que com aquela moderação, né? Então, esse que é o grande... É aí que tá a chavinha do negócio. Quanto é Exatamente. essa moderação? Qual que é a quantidade que a gente pode consumir? Olha, o que a gente considera saudável é consumir um punhado, tá? Ou seja, uma quantidade que pode ser de uma única ou de um mix, né? Que caiba na palma da mão, né? Da pessoa. Essa vai ser uma quantidade aproximadamente de 30 a 40 gramas, tá? Isso é um consumo diário. Claro que algumas castanhas têm peculiaridades que aí a gente tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, a castanha do Pará, a gente não recomenda que consuma mais do que 3 ou 4 unidades no dia, porque ela tem um alto teor de selênio, que quando em excesso faz mal para a saúde, mas que é um mineral super importante para a nossa saúde. Então deve sim ser consumido. Boa. Vamos falar de cada uma? Porque tem Vamos. diferenças, não tem? Tem. Assim, basicamente todas têm um grande poder, né? Uma grande quantidade de lipídios na sua composição, como eu falei, né? Então elas têm características de auxiliar o funcionamento do organismo, são benéficas para a saúde cardiovascular, porque elas têm uma grande quantidade de gordura boa, tá? Então elas ajudam, auxiliam o nosso metabolismo, favorecendo o aumento do LDL, que seria o colesterol bom. Né? Mas cada uma vai ter na sua composição diferentes vitaminas, minerais, né? Que vão agregar aí para nossa saúde. E aí, como eu falei, o ideal é você consumir o mix, né? Para também não ficar uma coisa monótona, né? E né? cansa, enjoa. Cansativa, enjoativa. E sempre lembrando do consumo in natura. Tá? O consumo in natura é uma das coisas mais importantes, né? Que Sem a gente... o salzinho, sem o açuquinha. açúcar. Exato, gente. Porque aí a gente acaba bom, agregando mais valor calórico num alimento que já é calórico, né? Então a gente sempre prefere que o consumo seja feito in natura, tá? As farinhas desses produtos? São excelentes opções, por exemplo, da amêndoa, a gente tem um consumo bem considerável dessas farinhas, principalmente pelos pacientes celíacos, porque é um tipo de farinha que não contém glúten na sua composição, né? Então pode ser uma excelente substituição para preparo de pães, de massas, né? De bolos. Então, assim, a gente sempre deixa essa escolha para o paciente, principalmente para aquele que é celíaco ou que tem alguma sensibilidade ao glúten, porque tem alguns pacientes que às vezes não têm o diagnóstico, mas que quando comem sente aquela sente distensão, aquele mal-estar. Então a gente dá essa opção, sim, né, do consumo das farinhas também. Tem alguma pessoa que não pode comer, por exemplo, alguém que tem alguma doença específica que é bom evitar? Olha, a gente sempre fala que pacientes quando estão, né, equilibrados, né, não tem nenhum problema de saúde, podem consumir, e aqueles que têm alguma peculiaridade precisam conversar com o seu nutricionista. Mas em geral, não vejo que algum alimento não possa ser obrigatoriamente consumido, exceto se a pessoa tem uma reação de alergia.
né? E isso é bem comum e a gente verdade. às vezes acaba descobrindo, né, com o consumo, a pessoa fica com o olho inchado, fica com a boca inchada. Então, aí esse tipo de pessoa tem que evitar esse consumo desse alimento. Mas, no geral, desde que com a quantidade equilibrada, não vejo, assim, contraindicação, não. Isso é importante no intervalo entre um café da manhã e um almoço, por exemplo. A gente pode utilizar, sim, como uma opção desses lanches intermediários, mas a gente também pode adicionar no preparo, por exemplo, de uma salada. Eu, particularmente, gosto bastante, porque às vezes a salada é aquela coisa que a pessoa fica meio enjoada. E aí, acrescentando uma castanha, dá aquela crocância e faz toda a diferença. Com certeza. Né? Então, até num arroz, por exemplo, a gente pode adicionar uma castanha, né? E adicionado junto com o carboidrato é interessante, por quê? Porque é um alimento que tem um alto teor de fibra. Então, ele também ajuda no índice glicêmico. Então, a gente ajuda esses pacientes que têm diabetes, pré-diabetes, né, alguma resistência insulínica, a melhorar o pico de glicemia, né, no organismo. Então, é uma estratégia também para ser consumido nesses períodos. Mas os lanches acabam sendo uma opção legal porque, às vezes, a pessoa tem que fazer algo muito prático, muito rápido, tá ali no trabalho, não tem tempo de cozinhar, de preparar. parar. Então, já leva aquele mix, né, dosadinho na quantidade certa, come ali rapidinho e pronto, tá alimentado. E quando a gente fala que a gente pode perder peso com ela, o que a gente está querendo dizer? Na verdade, assim, a gente pode utilizar como uma fonte de substituição. Então, ao invés da gente comer aquele pãozinho com uma margarina, com café com leite, a gente pode colocar esse mix, né, de castanhas como uma opção, né, da substituição. Mas claro que é um alimento calórico, então precisa ser consumido com moderação. Eu sei que todo mundo quer saber a quantidade de calorias desses alimentos, isso aí. né? Então, assim, em termos gerais, né, claro que cada alimento tem a sua composição, mas 100 gramas de oleaginosas podem equivaler a 600 calorias. Meu Deus. Tá? E 100 gramas, Eu gente, se belisquei você tanto considerar já um pacotinho, você come ali come rapidinho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo exagerado. O punhadinho ali vai ser uma quantidade equilibrada, não vai aumentar, assim, tanto o valor energético, né? Claro que tudo depende do que a pessoa come no resto do dia. Não adianta comer isso e depois comer um lanche, alguma coisa assim. Mas, no geral, quando consumido nessa quantidade, vem ser uma boa opção. Boa, tem perguntinha para você de WhatsApp. Vamos colocar aqui da Glória, de Minas Gerais. Durante o período de amamentação, pode comer essas oleaginosas? E quais mais indicadas na amamentação? Boa pergunta, Glorinha. Beijos para você. Não tem contraindicação, tá bom? Eu, inclusive, tenho um filho e, olha, eu usava muito as oleaginosas como opção, porque grávida tem aquela questão da ansiedade, de querer mastigar, de não poder ficar longos períodos sem se alimentar. E a gente utiliza, sim, como uma fonte de opção aí, né, de alimento, né, durante o dia. Mas, claro, que tudo tem que ser conversado com o seu médico obstetra, a quantidade, saber, né, se no exame de sangue tá tudo bem. Às vezes, a gente precisa maneirar alguma coisa, né? Então, tudo vai ser individualizado. Mas, em termos gerais, pode, sim, ser consumido na amamentação. É ruim a gente falar qual que é a melhor, né? Mas existe uma mais indicada, no geral? Porque uma vez eu ouvi falando bastante sobre as amêndoas. Sim, as amêndoas, elas, dentre as oleaginosas, elas têm um menor índice calórico, né? Tá. Então, assim, acaba sendo uma boa opção, sim, pensando, né, que a gente quer sempre consumir uma quantidade maior, então, né? Só que tudo depende também de como ela é preparada. Se for aquela amêndoa que é caramelizada, que é açucarada, aí, né, não entra nessa jogada, tá? Uma coisa que é muito importante falar também sobre esses alimentos é a forma de conservação deles. Tá? Legal. Porque geralmente quando a gente vai comprar, a gente compra em casas de produtos, né, que vendem a granel. E por ter uma alta manipulação desses alimentos, acaba aumentando a chance de proliferar fungos, né? Que são maléficos para a nossa saúde, tá? Por isso que a gente sempre recomenda que saiba a procedência, da onde que estão vindo essas castanhas. De preferência, lojas que tenham uma movimentação assim, que aquele alimento saia rapidamente, sabe? Porque aí a gente não tem essa questão. E em casa,
Sempre armazenar em potes de vidro, tá? Evitar aquela exposição ali frequente ao ar, né, a luminosidade, tá? Porque isso realmente diminui essa chance de proliferação de fungos. E uma boa ideia também, que uma época, quando eu tava fazendo as coisas mais certinhas, eu comprava e já separava as porções. Isso. Aí você já separa, põe naquele plásticozinho que Sim, você fecha e aí isso. já fica tudo separadinho, que Gente, vai evitar de ficar ajuda, né? É a pegando melhor toda opção. hora, né? É. Até porque, como eu falei, se tiver com o potão ali, é difícil, comer somente aquela quantidade. Você vai ali, é muito difícil aí você fala, mesmo. ops, é só mais uma. Que Vai é tão lá gostoso. de novo. A de caju, então. É, é tão verdade. boa. Nossa, adorei. Muito legal, né? mesmo. Eu acho que a gente tem que dar mais valor e consumir mais para ficar mais barato. Isso é importante. O mais importante é isso, né? Não é? Consuma mais, vai Quanto ficar mais mais barato. a gente consumir, Verdade. mais em conta vai ficar pra gente. Isso é muito bom, é qualidade de vida. Você de casa gostou? Aproveita, segue a Nath, minha gente, @doutora, DRA, tá aparecendo na sua tela. Natália Danelli, tudo junto, viu? @Instituto do Peso é o Instagram. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, Muito obrigada, viu? eu que Ótimo agradeço, final de semana. gente. Prazer recebê-la. Obrigada. Valeu.